Olá pessoal, Marcela mais uma vez aqui na área para conversar com vocês, trazer mais 2 partes daquela resenha a respeito do livro Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy. A gente já fez 2 vídeos com uma imagem de fundo diferente, né? Vocês lembram que os outros vídeos tinha a gravação de uma paisagem aqui que é próxima à minha casa, que é onde eu gosto de caminhar, só que dessa vez não deu, nem sempre eu vou conseguir. Porque eu sou uma mulher do século XXI, então eu trabalho fora, trabalho em casa, com muito amor, com certeza, cuido do meu lar, da minha família, e dessa vez eu gravei um vídeo lavando o banheiro, e aí com esse vídeo de fundo vou fazer a gravação aqui da minha voz, fazendo essa resenha para vocês. Recomendo que vocês façam o mesmo. Vão lavar um banheiro, arrumar um guarda-roupa, dar uma arrumadinha no quarto. Às vezes você tá protelando de fazer uma atividade dessa. Faz isso, coloca o áudio de fundo. Não precisa ser esse áudio necessariamente, pode ser um podcast, qualquer coisa que vá te enriquecer. Faz essa experiência, eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai estar ali se dedicando àquela atividade, vai estar naquele momento ali praticando a presença, organizando, cuidando das suas coisas, né? Emanando muito amor, muita gratidão pelo que você tem, isso é muito importante. E ouvindo ali uma mensagem positiva de fundo, que vai estar entrando ali como informação, sendo incorporada pelo seu subconsciente, e com certeza seus dias, a sua vida vai ser muito melhor se você começar a incorporar essa prática na sua vida. Bom, e agora a gente vai falar sobre a parte 2 e a parte 3 do livro do Joseph Murphy, e a parte 2 fala exatamente sobre isso. Fala sobre o poder da auto e da heterossugestão. Então, ele explica novamente na parte 2 o que é a nossa mente, como ela é dividida. Então, como vocês já sabem, a nossa mente é dividida entre mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente seria o vigia do portão. Então, nós, como seres conscientes, temos capacidade de escolher o que nós queremos pensar, escolher o que nós queremos, o caminho que nós queremos seguir para a nossa vida. Então, um caminho de mais positividade, um caminho de coisas mais que agreguem valores para a nossa vida, ou um caminho negativo de estresse, de ansiedade, angústia, insegurança e tudo que vem nesse pacote. A mente consciente, então, é esse vigia, então ela faz essa escolha. E a mente inconsciente, ela não questiona. Simplesmente, ela vai absorvendo as nossas autossugestões, as autossugestões negativas, que são a maioria, infelizmente. Nós, ao longo do nosso dia, cultivamos muito pensamento negativo. Por quê? Pela nossa própria realidade. Muitas vezes a gente tem aqui uma rotina de escassez, uma rotina de estresse, e a gente se conecta excessivamente a isso. E passa o dia todo, às vezes, proferindo crenças limitantes, sabotadoras, e isso vai, gente, entrando no nosso subconsciente e vai se manifestando na nossa realidade e vai atraindo cada vez mais situações de limitação e de escassez para as nossas vidas. Então, a autossugestão, ela tem esse poder. E é mais fácil a gente conseguir controlar isso, por incrível que pareça, é mais fácil porque a gente tem esse poder de autocontrole. A gente pode fazer isso através de uma reprogramação mental. Então, essa ideia que eu dei para vocês de, estou em casa hoje, preciso fazer uma atividade, então preciso fazer uma faxina, quero fazer um almoço, uma comida diferente, estou fazendo alguma atividade, e se eu não colocar nada no fundo para ouvir, eu vou ficar elucubrando, eu vou pensar um monte de besteira, eu vou pensar um monte de negatividade. Então, comecem a criar esse hábito na vida de vocês. Não dê espaço para elucubração, tá? Então, se vocês não conseguem ficar ali, se dedicar a uma atividade 100% ali, no momento presente, sem nada de fundo, porque senão você já vai começar a ficar pensando besteira, elucubrando. Elucubrar é isso, é ficar se preocupando desnecessariamente com as coisas, é ficar pensando negativo. Então faz isso. Põe um áudio aí de positividade, de mensagens que te tragam motivação, né?
Então, a autossugestão é importante e reflitam bastante sobre isso. Ele fala isso aqui no livro e depois ele tem 2 exemplos de situação onde a autossugestão ocasionou desgraça na vida dessas pessoas e eu vou comentar aqui com vocês. Aí ele também fala da heterossugestão, que também é bastante comum, só que a heterossugestão, gente, do meu ponto de vista, pelo que eu tenho estudado sobre a mente, na nossa vida ela tem um impacto muito maior quando a gente é criança. Não que quando a gente for adulto isso não vai acontecer. Mas quando a gente é criança, principalmente nos 7 primeiros anos da nossa vida, nossa mente é uma tábula rasa mesmo, a gente é cru, a gente é inexperiente, então a gente inclusive não tem capacidade de se autorregular emocionalmente, então a gente precisa dos adultos para isso. E aí a gente tem adultos, a maioria bem intencionados, a gente precisa frisar isso, que se preocupam com a nossa segurança, nosso bem-estar, nossa saúde. Então os nossos pais, nossos avós, nossos professores, a maioria deles eu tenho certeza, posso dizer isso com toda certeza, queriam o nosso bem e muitas vezes fizeram heterossugestões no sentido de trazer para nós um alerta, mas que muitas vezes acabou criando insegurança, trazendo medo, criando em nós crenças autossabotadoras, limitantes. Então, se a gente pode verificar isso muito facilmente com os adultos, né? Muitos medos irracionais que surgem nas pessoas, elas não entendem por que elas têm, né? Na fase adulta, mas isso vem de heterossugestões da infância. E é claro que tem os pais, os familiares, aquelas pessoas mal intencionadas, né, gente? Famílias tóxicas, lares abusivos. E essas pessoas crescem extremamente traumatizadas, não confiam nem um pouco em si mesmas, deprimidas. Então, realmente, a autossugestão ela tem um poder, a heterossugestão também tem um poder e nós temos que aprender a trabalhar com essas 2 ferramentas. O nosso consciente, a gente precisa ter essa consciência de que o nosso consciente é o vigia do portão e usar bem isso. O vigia do portão. Então, o que eu vou deixar passar? Eu preciso ter um filtro para com as sugestões alheias, mas também para com as minhas próprias autossugestões. Ele dá 2 exemplos aqui no livro. Ele cita um exemplo de autossugestão que foi bem negativo, tá, gente? E é bem interessante, que é a história de um senhor que ele foi se consultar com uma vidente e essa vidente falou para ele que em breve ele morreria, que ele já era portador de problemas cardíacos, então que ele sofreria um mal súbito e ele acreditou muito naquilo, acreditou que seria na próxima lua nova. E ele acreditou muito naquilo, na próxima lua nova, acho que é isso, gente. E ele acreditou muito naquilo. E realmente, passada a lua, ele infartou. Ele realmente teve um mal súbito e ele infartou. Então aquela heterossugestão entrou tão forte na mente dele, mas ele aceitou também, né? Com certeza ele ficou elucubrando aquilo. Uma heterossugestão geralmente é seguida de autossugestões negativas também, né? Porque essa heterossugestão muito facilmente encontra em nós as nossas próprias limitações, as nossas próprias crenças limitantes, a nossa própria autossabotagem, e ela encontra um solo fértil, né? E ela cria raiz. Então a gente precisa cuidar nesse sentido, né? O nosso vigia do portão tem que estar sempre atento, mas nós precisamos trabalhar também as nossas crenças limitantes. No segundo caso, eu achei bem interessante e eu apliquei isso para minha vida. E ele traz o exemplo de uma senhora que estava com problema de memória. Gente, essa história é bem legal. E se você está passando por um problema desse tipo na sua vida, eu recomendo que você faça esse procedimento que o Joseph Murphy ele indica no livro, que é das autossugestões,
positivas para tratar certas limitações físicas mesmo. No caso, essa senhora ela tinha uma certa idade e ela já estava apresentando alguns problemas de memória, alguns lapsos de memória, tá? E assim, gente, com a idade é normal a gente tendo lapsos de memória, e eu sou mãe, então existe uma condição chamada Mommy Brain, que eu estava pesquisando outro dia. Por quê? Depois que eu tive filho, a minha rotina passou, claro, a ser muito mais focada, muito mais voltada para minha filha, e eu percebi que eu comecei a ter lapsos de memória com relação a outras questões da minha vida. Então, lapsos de memória com questões do meu trabalho, então eu precisava anotar absolutamente tudo que eu tinha que fazer. O que eu não conseguia fazer, eu tinha que anotar novamente na agenda para verificar no dia seguinte. Em casa, eu tinha que muitas vezes fazer anotações sobre coisas que eu precisava fazer em casa, coisas que eu precisava comprar para casa, porque eu estava me esquecendo muito. O meu foco estava completamente na minha filha, e isso é completamente normal. Essa condição se chama Mommy Brain. Muitas mães passam por isso depois que dão à luz aos seus filhos. Geralmente dura cerca de 2 anos essa situação, essa condição, mas algumas mães ainda permanecem com esse problema por algum tempo. E eu encontrei aqui no livrinho a autossugestão que essa senhora fez para si própria, para que ela recuperasse a memória. E eu vou ler aqui para vocês. Eu achei muito interessante, e eu repeti, gente, umas poucas vezes isso, e eu já senti uma melhora tão significativa na minha memória, seja para as minhas rotinas domésticas, seja para as minhas questões do trabalho, e não deixei em nenhum momento de focar na minha filha. Então eu tenho os cuidados com ela, com relação à escola, com relação à própria vidinha dela, a higiene dela, as atividades dela, as rotinas, e ao mesmo tempo eu consegui conciliar, né, com as necessidades de guardar, de retenção de memórias de atividades do meu dia a dia. Então eu vou ler aqui para vocês a afirmação que o Joseph recomendou que ela fizesse, essa autossugestão para ela. E ela, depois de 3 semanas, ela disse que ela recuperou a memória. Então vamos lá, vou ler para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem anotar e repetir. E aí eu vou ensinar também como se concentrar para fazer essa autossugestão, porque é necessário também que a gente separe alguns minutos do nosso dia para poder fazer isso, tá? E que se concentre para poder fazer isso. Bom, a frase é a seguinte: de hoje em diante, minha memória vai melhorar de todas as maneiras. Sempre me lembrarei de tudo que precisar saber em cada momento do tempo e ponto no espaço. As impressões que receber serão claras e definidas. Eu as reterei automática e facilmente. Tudo o que eu quiser recordar acudirá imediatamente na forma correta à minha mente. Todos os dias estou melhorando rapidamente. Antes de muito tempo, minha memória será melhor do que já foi. Gente, com base nessa frase aqui, nessa autossugestão, nessas afirmações de autossugestão, eu fiz também uma outra para mim que eu tenho lido bastante todos os dias de manhã. E numa outra oportunidade eu posso trazer para vocês, tá? Porque vocês, com o tempo, vocês vão criando experiência com relação a isso, vocês vão criando suas próprias autossugestões. O que o Joseph recomenda? Como é que ele recomenda que a gente faça essas autossugestões para que elas realmente encontrem um caminho mais fácil, né, para o nosso subconsciente? Então, de manhãzinha, assim que você acordar, o seu consciente ele não vai estar tão atento, o seu inconsciente vai estar mais proeminente, né? Então, ele sugere que a gente faça essas repetições de manhãzinha logo que a gente acorda, porque o nosso consciente ainda não está completamente em estado de alerta, as nossas ondas cerebrais estão mais baixas. Depois do almoço também é um momento bastante interessante, porque a gente costuma ter sono, né? E aí a gente tem ali uma queda nas nossas ondas cerebrais, então é um momento propício para que a gente relaxe, para que a gente respire, para que a gente foque ali no momento presente e faça essas repetições, e dessa forma elas entram
mais facilmente ali para o nosso subconsciente, se transformando em uma crença, se transformando em uma autossugestão. E também à noite, antes de dormir, você pode fazer isso. Deita na cama, relaxa, né? Pode até fazer uma meditação. E após esse relaxamento, você respira, com certeza se concentra na sua respiração. Isso é uma técnica muito bacana também que eu costumo fazer, me concentrar na minha respiração. E aí faz essa autossugestão, um pouquinho antes de dormir. Você já dorme com essa autossugestão ali no seu inconsciente, dançando pelo seu inconsciente. E aí você fazendo isso continuamente, você vai reprogramando seu cérebro. Ela relata aqui, a senhora, que ela demorou 3 semanas. 3 semanas, gente, dá 21 dias, que é o tempo médio, né? Que a neurociência diz que o nosso cérebro demora para se reprogramar. Então, você vê que tem um aspecto científico nisso, né? Bom, a gente falou da autossugestão, a gente falou da heterossugestão. E aí a gente pode também falar dos milagres que o subconsciente pode fazer na nossa vida, de trazer curas, né? Eu já tinha falado isso num vídeo anterior. E o Joseph Murphy, na parte 3 do livro, ele repete mais uma vez a possibilidade que nós temos de trazer cura para as nossas vidas, de trazer a saúde perfeita. Então ele cita o exemplo de um senhor que teve câncer de pele. E ele dá o exemplo aqui de autossugestão que esse senhor fez para se curar. Então, mais uma vez, ele ensina que a pessoa faça ali um procedimento de relaxamento, que ela seja induzida a um estado de sono, um estado mais letárgico, e aí repita palavras, né, de autoafirmação. E nesse caso, esse senhor que ele teve câncer de pele, não, na realidade foi um câncer pulmonar, gente, desculpa. É porque é tanta situação que tem aqui no livro. Esse senhor que ele teve um câncer pulmonar, ele era pastor. Então ele tinha ali uma crença, né, religiosa. Porém, ele não deixava de acreditar no poder milagroso do subconsciente, porque ele sabe que é criação de Deus. Nós sabemos que nós somos criações de Deus, que nós, como seres conscientes, também temos a nossa essência espiritual, que é o nosso inconsciente, que se conecta com Deus. E aí a frase, gente, as afirmações que ele escreveu, eu vou ler aqui para vocês também, porque pode ser interessante. Se vocês estiverem passando por algum problema de saúde, de repente fazer essas repetições. Ou alguém que esteja passando por um problema de saúde, que queira, é claro, gente, que fique bem claro aqui, que a gente não pode só fazer as afirmações, né? Existem os tratamentos médicos, existem os exames que a gente precisa fazer, as medicações que a gente precisa tomar, o acompanhamento que a gente precisa fazer. Não é simplesmente ficar repetindo frases. Elas são importantes, mas lembrando que também o tratamento, né, é fundamental. Manter a mente positiva é uma forma da gente conseguir se curar muito mais rápido. Isso aí é comprovado cientificamente, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem fundamento o que eu tô falando para vocês. As pessoas que passam por situações, por doenças como câncer, por exemplo, e se mantêm no estado positivo, de mentalidade positiva, elas têm muito mais chances, têm uma porcentagem muito maior de chance de sobreviver do que as pessoas que se mantêm na negatividade, mesmo que fazendo tratamento, tá? Então, quero frisar bastante que isso aqui não é uma recomendação para que você não faça os tratamentos medicinais, nada disso. Mas crendo, trazendo novos padrões para o nosso inconsciente, a gente pode com certeza obter a cura com mais rapidez e com mais tranquilidade também. Então vamos lá, vou ler a frase aqui para vocês, tá bom? A perfeição de Deus está sendo nesse momento manifestada através de minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando nesse momento minha mente subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita,
em minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Gente, achei linda essa frase, achei linda essa autossugestão. E uma coisa que a gente precisa refletir, a gente fica o dia inteiro falando bobagem para si mesmo. Então a gente acorda de manhã, a gente olha para o espelho, o que a gente faz? O que a maioria de nós faz? Fica vendo defeito. Então assim, a nossa rotina, então às vezes a gente sai para trabalhar, a gente chega no nosso trabalho, o que a gente faz? A gente fica vendo defeito. A gente põe defeito em tudo, a gente põe defeito principalmente na gente mesmo. Então, como eu gostaria de estar mais magro. Meu cabelo. Minha pele. Meus dentes. Então, quando a gente vai se alimentar, por exemplo, a gente olha para a comida, nossa, mas essa comida eu acho que vai me engordar. Você vê como a gente permeia o nosso dia com afirmações que só nos trazem escassez, que só nos trazem doença. A gente contraria tudo aquilo que Deus nos traz, que é a saúde, a abundância, a prosperidade, através de mantermos a positividade. Então, recriar padrões começa dessa forma. Comece de manhã cedinho já fazendo uma afirmação positiva. Carrega essa afirmaçãozinha com você no bolso. Depois, se você estiver no trabalho, depois do almoço, se você tiver aquela sonolênciazinha, repita essa afirmação. E ao chegar em casa, à noite, depois de você ter tomado um banho relaxante, deitar na sua cama, porque é muito importante esse momento do dia também, gente. Sagrado, momento do sono. Refaça essas afirmações positivas. Traga esse padrão de positividade para sua vida. Começa a se transformar. E são pequenas atitudes como essa. 3 vezes por dia. Tenha essa disciplina. Você vai ver que com o passar do tempo você vai estar repetindo coisas positivas para você mesmo, frases positivas, pensamentos positivos com uma frequência muito maior, porque você vai estar alterando esse padrão de negatividade, que é um padrão que não interessa a você. Talvez seja um padrão que interesse aos outros, que queiram te controlar. A gente sabe muito bem que muita gente gosta, de controlar os outros. Então, não entra nessa vibe. Entra na vibe da positividade. Lógico que a gente não está falando de positividade tóxica também, mas isso a gente pode falar num outro vídeo. Mas a positividade no sentido de repelir esses pensamentos que vão te trazer desprazer para a sua vida. Bom, pessoal, então é isso. Volto mais pra frente com mais um áudio. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até mais.